Uma revelação impressionante por ninguém menos que o bilionário Elon Musk. Elon Musk, o empreendedor visionário, acaba de confirmar algo que vai te deixar espantado. Junte-se a nós enquanto mergulhamos neste vídeo revelador para explorar o que ele tem a dizer sobre o arrebatamento e por que isso vai acontecer muito em breve. Não perca esta fascinante visão. O arrebatamento é uma crença cristã sobre o que acontecerá no fim dos tempos. Tanto os vivos quanto os falecidos crentes são acreditados em irem para o céu para encontrar Jesus Cristo quando ele voltar, chamado de segunda vinda. A ideia do arrebatamento vem da esperança de que Jesus voltará para salvar todos os membros da igreja. Curiosamente, a palavra arrebatamento não é encontrada no Novo Testamento. Em vez disso, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo mencionou que Jesus descerá do céu e uma trombeta soará. Então, os crentes mortos ressuscitarão. Depois disso, os crentes que ainda estão vivos serão levados. Os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas também falam sobre Jesus retornando à terra do céu, dizendo que Jesus voltará com poder e glória. A crença no arrebatamento geralmente está conectada à ideia de um reinado literal de 1000 anos de Jesus Cristo na terra após sua volta, que é mencionado no capítulo 20 do Apocalipse de João. No entanto, existem diferentes interpretações, como a visão amilenarista, que rejeita essa noção. Também existem diferentes opiniões sobre quando o arrebatamento acontecerá. Algumas pessoas acreditam que ocorrerá antes de um período de tribulação na terra, mencionado em Daniel e em Mateus, e antes do fim. Em contraste, outros pensam que acontecerá depois desse período. Os pós-tribulacionistas. A crença no arrebatamento às vezes está associada ao dispensacionalismo, que é a ideia de que Deus faz novos acordos com seu povo de tempos em tempos. Alguns crentes no arrebatamento consideram-se dispensacionalistas. Ao longo da história cristã, houve escritos e ideias sobre o fim dos tempos, frequentemente referidos como literatura apocalíptica e pensamento milenarista. Esses conceitos cativaram a imaginação dos cristãos, mesmo que tenham sido interpretados de maneiras diferentes e, em alguns casos, rejeitados. Um movimento no século XVI chamado futurismo enfatizou que a profecia do fim mencionada nas Escrituras seria cumprida no futuro com eventos como o surgimento do Anticristo e o retorno de Cristo. Alguns eventos históricos também desempenharam um papel na formação dessas ideias. Por exemplo, quando os puritanos fundaram a colônia da Baía de Massachusetts, eles acreditavam que estavam criando um lugar especial para a segunda vinda de Cristo. Mais tarde, durante o Grande Avivamento e o Segundo Grande Avivamento nos Estados Unidos, uma onda de fervor evangélico promoveu crenças sobre o milênio, uma nova dispensação e o retorno iminente de Cristo. Ao longo dos séculos XIX e XX, o arrebatamento ganhou popularidade entre alguns cristãos evangélicos e fundamentalistas, e até mesmo se espalhou para outros movimentos religiosos cristãos e não cristãos. Durante a Guerra Fria, o medo da guerra nuclear aumentou o interesse nas profecias sobre o arrebatamento e a ideia se tornou prevalente na cultura popular, especialmente conforme o ano 2000 se aproximava, com uma empolgação milenarista. Por exemplo, as trilhas ilustradas do evangelista Jack Chick e a série de livros e filmes Left Behind desempenharam um papel nisso. Além disso, houve previsões sobre datas específicas para o arrebatamento, como as feitas pelo evangelista americano Harold Camping em 2011. Essas crenças continuaram a se proliferar nos séculos 20 e 21. O que o bilionário Elon Musk disse sobre o arrebatamento e Jesus? Em uma entrevista com o cofundador e CEO da Tesla, Elon Musk falou sobre Jesus Cristo e religião de forma séria e ponderada. Quando questionado se ele aceitava Jesus como seu Senhor e Salvador, Elon respondeu: "Eu concordo com os princípios que Jesus defendia. Há uma grande sabedoria nos ensinamentos de Jesus, e eu concordo com esses ensinamentos. Ele destacou ensinamentos importantes, como virar a outra face em vez de buscar vingança, enfatizando o perdão e tratar os outros como gostaríamos de ser tratados." Elon disse: "Amar o próximo como a si mesmo é crucial." Ele mostrou abertura à ideia de Jesus salvar as pessoas, dizendo: "Claro, serei salvo. Por que não?" Embora ele tenha mencionado que foi batizado quando criança, ele admitiu ter muitas perguntas sobre Deus, fé e as histórias de Jesus na Bíblia.
Embora não seja fortemente religioso, ele mencionou que ora por essa oportunidade. Sobre a importância desse assunto, Elon acreditava que era uma realização positiva para a humanidade. Ele disse: "Isto é algo que o mundo inteiro pode se alegrar e realmente olhar para isso como uma conquista da humanidade em tempos desafiadores, com poucas boas notícias." Ele esperava que isso fosse celebrado universalmente e iluminasse os dias das pessoas, independentemente de sua localização na Terra. Qual é o propósito exato do arrebatamento no plano redentor de Deus? O plano de Deus é consertar o que foi quebrado por causa das ações de Eva e Adão, e restaurar a ordem adequada na criação por meio da humanidade conectada a Ele. A ressurreição dos crentes faz parte dessa restauração, como mencionado em Romanos. O arrebatamento desempenha um papel nesse processo de restauração. No entanto, antes do retorno de Cristo e do estabelecimento de seu reino, as Escrituras dizem que Deus derramará sua ira sobre aqueles que se opõem ao seu domínio. A Igreja está prometida a proteção dessa ira. Agora vem a grande pergunta: quando ocorrerá o arrebatamento? O momento do arrebatamento em relação à tribulação é um tema intensamente debatido entre os cristãos e tem sido motivo de controvérsia ao longo da história. Embora não saibamos o momento exato do retorno de Jesus, a Bíblia oferece 3 possibilidades principais. A primeira visão é pré-tribulação, que sugere que o arrebatamento acontecerá antes do início do período de tribulação de 7 anos. Muitos cristãos acreditam nessa visão porque significa que eles não terão que suportar o sofrimento e as dificuldades durante aquele tempo. Os cristãos primitivos aguardavam ansiosamente o retorno de Jesus, acreditando que isso poderia acontecer a qualquer momento, então eles esperavam ser arrebatados antes do período de tribulação. A segunda visão é pré-ira, que sugere que o arrebatamento ocorrerá no meio ou no final da tribulação, antes da ira de Deus ser derramada sobre a humanidade. A terceira visão é pós-tribulação, que ensina que o arrebatamento acontecerá depois da tribulação, quando Jesus voltar para estabelecer seu reino na Terra. Essas diferentes visões são baseadas em interpretações diferentes dos ensinamentos bíblicos, e não há consenso entre os cristãos sobre qual é a correta. Na visão do meio da tribulação, os estudiosos propuseram que o arrebatamento ocorre 3 anos e meio após um tratado de paz garantir a segurança de Israel. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação seriam relativamente pacíficos para os crentes. De acordo com essa perspectiva, o arrebatamento ocorre primeiro, seguido do rompimento do tratado de paz, o que leva ao derramamento da ira de Deus através dos selos, trombetas e taças. Tanto a visão pré-tribulação quanto a visão do meio da tribulação encontram suporte nas Escrituras, tornando-os interpretações plausíveis. O importante é permanecer vigilante e pronto para o retorno de Jesus, independentemente do momento do arrebatamento. A terceira perspectiva sobre o momento do arrebatamento é chamada de pós-tribulação. De acordo com essa visão, o arrebatamento acontecerá simultaneamente com a segunda vinda de Jesus. No entanto, não acreditamos que esse cenário seja provável devido a diferenças significativas entre o arrebatamento e a segunda vinda. Isso inclui o fato de que durante o arrebatamento, os crentes encontrarão Jesus no ar, conforme descrito em Tessalonicenses. Por outro lado, na segunda vinda, os crentes retornarão à terra com Jesus, conforme está em Apocalipse. O arrebatamento é uma missão de resgate que levará os crentes para longe da terra, conforme Tessalonicenses. Em contraste, a segunda vinda envolve a remoção dos incrédulos como uma ação de julgamento, conforme diz em Mateus. Por outro lado, a segunda vinda será visível para todos, conforme Apocalipse e Mateus. Por fim, a segunda vinda de Cristo acontecerá apenas depois que certos eventos relacionados ao fim dos tempos ocorrerem. No entanto, o arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento, é iminente, conforme descrito em Tito, Tessalonicenses e Coríntios. Então, o arrebatamento está próximo? Comente abaixo suas opiniões e inscreva-se para mais.